E hoje o Instituto Desenvolve Pecuária traz o nosso amigo Paulo Fernando Wenzel Ferreira, o que todos conhecem por Pingo, né? Ele que é lá da cidade de Rio Grande, um médico veterinário, especialista especialmente em alimentação e nutrição. Ele vai abordar muito sobre isso, porque é a consultoria que ele normalmente costuma fazer as suas intervenções profissionais, não só aqui, mas na Argentina. Ele é responsável pelo controle de qualidade do novilho jovem. Ele atua na propriedade La Hacienda, a fazenda, no supermercado Guanabara, e também é consultor do Sebrae. E hoje ele vai nos trazer um tema para lá de importante, que é estratégias essenciais para que nós possamos planejar, né, a nossa criação de bovino de corte. Portanto, com a palavra, o nosso palestrante. Pois não, Pingo? Boa noite, muito obrigado pela apresentação, né? E obrigado ao Desenvolve Pecuária, ao Instituto Desenvolve Pecuária, pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeado, que eu sei que é uma gama de apresentadores muito forte que tem tido, aí, pelo que eu tenho visto, né? As 4 apresentações anteriores foram muito bem apresentadas, inclusive o Júlio está aí, e eu acabei de elogiá-lo pela apresentação, foi muito feliz, né? Eu vou tentar fazer um pouco de uma compilação disso tudo, né? E eu juntei aqui para fazer uma apresentação para todos, alguns slides que eu tenho de algumas coisas que eu estudo, que eu também fiz no curso que eu fiz de especialização, algumas coisas, e fui trazendo de outros cursos que eu fiz, comecei a juntar tudo para tentar fazer uma ordem cronológica. Não sei se vai ficar bem assim nessa ordem que eu gostaria de apresentar, mas espero que seja bem entendido e conto com a ajuda de vocês aí também para poder organizar alguma coisa no final, fazer as perguntas e a gente poder destrinchar mais esse assunto. Ô, Pingo, então, eu queria fazer uma observação que eu esqueci. Aqueles que estão nos assistindo, estão participando da live, possam usar aqui à direita dessa ferramenta o nosso chat, né? E ali vocês vão lançando as perguntas para que no final da apresentação ele possa abordar as perguntas ali colocadas. Muito obrigado. Tá ok. Então eu iniciei assim pensando em colocar esse assunto, né, que já foi muito bem debatido, né, e assunto de cria. Quando o Nanato me chamou para fazer isso aí, eu digo, um desafio, porque já falaram bastante, né? E a repetição é uma coisa que eu não gosto de fazer exatamente a repetição, eu vou tentar fazer o mesmo assunto, né? Falando com uma outra ótica, ou uma ótica parecida com as coisas melhores que eu vi aí, porque teve muita coisa boa que passou para trás, que passou nessas 4 palestras aí, eu repito, foram de muita qualidade. Então, eu acho que os objetivos da cria, que é uma coisa que a gente, às vezes, faz somente como vender o terneiro e acabou a nossa cria, né? Cada vez mais a cria tem que ser pensada. Quem tem o ciclo completo é muito fácil de pensar assim, e quem tem somente a venda de terneiros, às vezes, não pensa assim. Aonde vai o terneiro, para onde vai e qual a qualidade que ele tem que ter para poder atingir e ser apto aonde ele vai chegar, né? As fases de recria e terminação. Porque, na verdade, se a gente comparar com outros países, a nossa cria ainda é muito fraca em termos de percentual de desmame, em termos de número de desfrute de vacas, né? Então, nós conseguimos abater poucos animais em relação ao nosso estoque. E nós temos que melhorar isso aí, a cria vem colaborando com isso, mas a gente tem que melhorar o percentual de desmame, né? Que ainda é parecido com o da Argentina, mas, ao mesmo tempo, nós temos um desfrute
de animais abatidos menor em percentual que a Argentina, por exemplo, que é o nosso vizinho aqui, tem um clima muito parecido com o Rio Grande do Sul, pelo menos, e a gente pode ter um pouco mais de estudo em cima disso aí e melhorar esse tipo de desfrute, né? Então, em todas as palestras que a gente vê de cria, né, normalmente a gente tem sempre falando da cria e as suas taxas e pesos de desmame, se fala muito em sanidade, a gente fala em períodos mais curtos, serviço estacionado, né, porque a gente podendo aumentar, diminuir a idade, diferença de idade dos terneiros, a gente vai ter uma concentração melhor e um peso mais parelho dos terneiros, né? Isso vai repercutir lá na frente na hora de fazer as vendas e fazer todo o mercado. A idade é o primeiro entore, isso vai se falar bastante, né? E eu vou voltar a falar isso tudo aqui, tá? A carga, a condição corporal atividade, e a atividade ovariana, que o Júlio falou bastante aquele dia, né? Mais em atividade ovariana que condição corporal, ele mesmo disse que a condição corporal é uma coisa que é muito, assim, vamos dizer, relativa, né? Depende da condição corporal, eu entendi, até conversei com ele sobre isso aí, né? É relativa à condição corporal e o ambiente que a vaca está daí para frente, né? Da análise da condição corporal. E aí entra a parte de relação mão de obra e animais e os preços de venda. Relação mão de obra e animais, eu vou falar um pouco agora já sobre isso, porque, na verdade, o que acontece? A gente tem uma vontade de fazer essa conta, mas a gente normalmente já tem a mão de obra ali e, na verdade, a gente tem que tentar melhorar a relação da mão de obra em relação à conta que a gente tem, né? Quantos animais para cada funcionário que tem, e também a relação da mão de obra que eu falo é em relação à qualidade da mão de obra e os animais. Pessoas que gostam de trabalhar com a cria. A cria precisa ter um pouco de uma relação maior com a qualidade que tem de pessoas para trabalhar, né? Então, a cria, como o Júlio falou já, né, normalmente a gente tem que desenvolver a cria em campo nativo, porque ela está sendo relegada a esses campos pela relação de custo e benefício que a cria tem. Mas, hoje, nós temos bastante cria desenvolvida em pastagens, em regimes de integração com lavoura pecuária, e em campos melhorados, inclusive. Isso aí nos traz um pouco a chance de ter um pouco mais de qualidade no terneiro e no índice de produção. Só que os custos disso nos dão algum problema, que também vou debater um pouco com vocês aqui. Isso nos traz uma facilidade na reposição, né? E também na programação fetal. Para isso, temos que começar a ter uma cria mais intensiva, certo? Bom, eu classifico a cria como uma tecnologia. A cria responde muito pouco a aumentos de tecnologia, né, em relação às outras atividades. Assim, se tu tiver uma recria e tiver uma chance de fazer um investimento em tecnologia na recria, a resposta em número vai ser muito maior que uma resposta na cria. Muito difícil a gente fazer um investimento maior e ter uma resposta tão proporcional na cria como a gente tem na terminação, com confinamento, por exemplo, e como uma recria com uma tecnologia de recria intensiva, alguma coisa assim. E então a cria responde menos, né? A gente pode fazer com tecnologias de baixo investimento, que é muito fácil de mexer, né? Em manejos nutricionais, que vão alterar a programação fetal, né? Vai melhorar a qualidade do terneiro. Temos períodos mais curtos de entore, podemos ter tentar aplicar uma longevidade maior no gado, né? Embora tenha alguns conceitos que nos têm feito trabalhar com uma reposição maior, e onde contam com crescimento. Eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, agora, daqui a pouco já. A idade é o primeiro entore, né? E o score corporal, a atividade ovariana, fazer esse controle que o Júlio já falou na palestra dele, né? Eu falei que muitas coisas vamos repetir, a inseminação e a relação de mão de obra e animais, como eu disse agora há pouco, que a gente tem, às vezes, a mão de obra já posta e a relação para animais, para a gente melhorar essa relação, a gente pode, às vezes, tentar fazer um pouco mais de intensificação e essa mesma mão de obra poder trabalhar e ter uma melhor relação em mão de obra com animais.
se fala em um peão para 400 vacas aí, tranquilamente, e isso pode ser, às vezes não é tão aplicável nas realidades. Isso depende muito de propriedade para propriedade. Tá? Eu vou passar alguns slides, tá, sobre esses conceitos que eu estava falando daqui para frente, e esses slides são, geralmente tem ali embaixo, geralmente não, eu procurei em todos eles ter a citação de onde eu tirei. Isso foi de um curso de profissionalização ganadeira com Juan Elisaldi e Sebastião Riffel, né, que inclusive amanhã está iniciando outra edição, certo? Então, eles citam, né, a porcentagem de desmame, reposição e longevidade para aplicar em cima da teoria da longevidade, quantos quilos de terneiros e vacas são vendidos de acordo com a porcentagem de prenhez e de desmame, né? De acordo com a porcentagem de desmame, nesse caso aqui. Né? Quando a gente começa a diminuir o desmame, a porcentagem de desmame, a gente começa a vender mais quilos de vacas, e às vezes isso não é interessante em relação à longevidade, porque vacas adultas, isso nós vamos ver para frente, normalmente tem menos requerimentos em qualidade, talvez mais requerimentos em volume, mas menos requerimentos em qualidade do que terneiras para fazer uma reposição. É muito caro a gente fazer uma reposição de terneira, todo mundo sabe, quanto mais quando se trabalha somente em campo nativo, que se torna muito complicado a gente conseguir atingir pesos e condição de reprodutivas em terneiras que estão chegando, e a gente acaba tendo que fazer a terneira aos 2 anos para entrar em cria, e algumas propriedades até aos 3 anos. Muito difícil de intensificar a cria, por exemplo, nesse momento. E acabam vendendo quilos mais baratos, porque as vacas vai se trocando cada vez mais, e as vacas, normalmente, quando são descartadas, em condição de vacas magras, são quilos mais baratos que quilos de terneiras, por exemplo, que podem ser descartadas com um preço melhor. Eu fiz, em cima disso, uma simulação, e essa simulação é somente matemática, eu queria deixar bem claro, né, que ela não está aqui constatada, que ali naquela planilha do Elisaldi, deve estar ali também computadas as vacas de último terneiro. Tá? Nessa aqui está somente uma relação em cima das vaquilhonas de reposição, em cima da conta de falhas. Né? Então, com 70%, os quilos vendidos em percentual, e lá em cima, no cenário 1, eu coloquei aqui, 400 quilos de venda da vaca, tá? A R$ 8,50, 200 quilos a terneira, 200 quilos terneiro, e aqui são os preços. Tá? Esse é o cenário 1, os quilos vendidos são os mesmos do cenário 2, né? Por causa das prenhez, 70% de prenhez. Eu não sei se a seta está sendo acompanhada junto aí, pessoal. Eu estou aqui rodeando o 80% aqui, a minha seta está aparecendo para vocês também? Está aparecendo, sim. Ok. Tá, então, o que acontece? Eu fiz uma planilha em Excel e passei para o gráfico, tá? Essa planilha é muito mais matemática, não tem as variáveis biológicas aqui, certo? Que seria mortalidade, que seria alguma outra coisa que poderia colocar aqui. Mas, matematicamente falando, os quilos vendidos vão ser os mesmos nas duas situações, né? Cenário 1, cenário 2, e os valores de venda vão mudar de acordo com o cenário, porque temos esses preços e esses pesos aqui em cima. O cenário 2 é com 450 quilos, as vacas gordas, uma recria de terneiras e uma recria de terneiros, onde a gente vai ter uns valores de venda um pouco diferentes em cima disso aí. Né? O que eu posso destacar aqui é que a vaca, nesse cenário de 90%, os valores dela diminuem em relação à primeira venda aqui, né? E os terneiros, claro, os machos são sempre os mesmos valores, estou vendendo, a proporção de terneiros nos 320 quilos se mantém. Nesses dois cenários, eu fiz uma comparação do cenário 1, venda de descarte em vacas e terneiros, e no cenário 2, eu fiz uma redução para 70% das vacas, e para poder acomodar essa recria, né, obviamente. Claro que isso vai mudar muito de campo para campo, porque tem que ter condições de ter essa recria e fazer. Eu tenho propriedades que eu tenho assistido que, mesmo reduzindo as vacas, não consegue fazer a recria das terneiras, porque trabalha totalmente em campo nativo, em condições que somente vacas conseguem sobreviver e não temos condições. Na propriedade que eu trabalho, do supermercado Guanabara mesmo, do Luiz Carlos Carvalho Júnior,
ele tem uma propriedade onde desenvolve a cria e tem outra propriedade onde se consegue fazer recria. Nessa propriedade onde tem a cria, não há condições de fazer uma recria, e mesmo reduzindo para 70% das vacas e sobrando espaço físico, não tem nutrição, não temos campos de qualidade para poder fazer essa recria e vender as vacas gordas. Né? Nessa propriedade, particularmente, a gente tem que fazer sistematicamente desmame precoce. Depois, na parte de desmame precoce, eu falo um pouco sobre isso. Bom, a valorização na recria e engorde das vacas em cima da venda de vacas magras e terneiros leves, com 70% de prenhez, né, nesse cenário que eu estou fazendo, cenário 2, com uma redução mesmo de população de vacas, e ele aumenta em quase 40%, mais de 40% com 80% de prenhez e quase 50% com 90% de prenhez no cenário 2. Então, é uma coisa que, quando a gente tem condições e tem áreas que podem ser feitas essa recria, é um momento de pensar em cima disso, que agrega uma agregação de valor e uma agregação de rentabilidade em cima da valorização desse cenário com a recria. Eu sempre digo que a recria é um negócio tão bom que passou a justificar um pouco melhor a cria e passou a justificar um pouco melhor a terminação. A terminação só vale a pena se tiver uma recria atrás, com ganhos de peso excelentes, e a cria também agrega muito valor se nós tivermos uma recria na frente, com agregação de valores. Hoje estamos vendendo um novilho de sobriano com preço bem parecido do terneiro, então talvez, se esse quilo for produzido num cenário onde possa ter uma valorização boa e um custo baixo, né, a pastos de custo baixo, talvez seja uma boa alternativa para melhorar a agregação de valor da cria. Depois, a gente, na parte de perguntas, pode ter um questionamento sobre isso, a gente pode discutir um pouco mais. Curva conceitual de requerimentos nutricionais da vaca de cria, isso é uma parte que todo mundo conhece, mas eu não posso deixar de pôr, né? Então, ali nessa parte aqui seria a partir do momento do parto, a vaca começa a aumentar o seu requerimento, né? E aumenta na lactação, começa a atingir o pico de requerimento e depois uma queda abrupta, depois do desmame, e a gestação leva um pouco menos de requerimento, né? E eu também fiz um cálculo baseado numa citação do livro do Nassem, tá, 2016, onde eles fazem os cálculos em cima do quilos de matéria seca que uma vaca precisa, uma vaca que está em produção, né, a vaca produtiva dentro do rodeio, considerando as vacas improdutivas, certo? Então, eles fazem um quilo da vaca produtiva com 400, eu adaptei para o nosso, no caso deles lá, acho que é 500 e poucos quilos, até 520 quilos, se não me engano, a vaca, mas eu adaptei para a nossa realidade e trouxe para uma vaca de 450 quilos, fazendo a mesma simulação que eles apresentam ali no livro, certo? Então, uma vaca produtiva com 450 quilos, numa taxa de desmame de 75%, consumindo, em média, 2,25% do peso vivo dela, ela vai ter um consumo mais ou menos anual, porque ela tem 75% ela está consumindo, e nesse cálculo está entrando as vacas que não produzem dentro desse consumo, então de quase 5 mil quilos de matéria seca. Eu fiz uma tabela em cima desse mesmo 75%, eu fiz uma tabela pensando em 60%, 70%, 75%, 80% e 90% de desmame. E essa vaca vai variando o seu consumo de quilos de matéria seca, e também fiz em 2 pesos de terneiro, e fiz uma relação, isso o Júlio apresentou aquele dia, algo parecido, né? Uma relação, quilos de matéria seca necessários para produzir 1 quilo de terneiro. Então, observe que uma vaca de 60% precisa de 38 quilos de matéria seca, quanto uma vaca de 90% com 23 quilos de matéria seca para produzir o mesmo terneiro, né? Então, muito importante a gente ter uma atenção na prenhez e no peso de desmame, porque isso vai nos trazer uma eficiência de conversão melhor em cima do pasto que a gente está produzindo. Se isso for a campo nativo, a gente pode calcular o quilo da matéria seca, que é uma coisa que a gente não trabalha aqui, né? E aí eu chamo a atenção dos amigos e dos consultores para poder ter mais atenção em cima disso. Quanto custa o quilo da matéria seca, mesmo que seja no pasto nativo? Geralmente eu tento fazer isso aí, colocar todos os custos dentro e ver quanto produz de quilos de pasto nativo. Mas
é difícil a gente fazer essa medição de produção de quilo de pasto nativo, a gente acaba tendo, desculpa, eu passei o slide para frente, a gente acaba tendo pouca noção de quanto custa o quilo da matéria seca para poder produzir o terneiro. Acho que a gente tem que começar a produzir mais isso, ter mais esse conhecimento aí. O Júlio já falou aquele dia nisso aí, e eu acho muito importante a gente poder trabalhar nisso. Aí, ao lado aqui está um gráfico, né, mostrando quanto a gente melhora em eficiência de produção de terneiro de acordo com o quilo de matéria seca. Além do quilo de matéria seca, temos que ter a eficiência de colheita disso tudo, né? Então, se a gente tiver 70% de eficiência de colheita e conseguir 90% a gente vai a quase 7 mil quilos, isso por isso explica como a gente não pode ter uma vaca por hectare nos nossos campos, aí, com a produção baixa que tem e a eficiência de colheita que temos que ter e a necessidade de matéria seca que temos que ter, certo? Aí entra os nossos jogos de poder melhorar a eficiência e poder trabalhar melhor com os requerimentos das vacas, sabendo que a gente pode ter um pouco menos de requerimentos nas fases de inverno, mas, ao mesmo tempo, vamos ter um aumento abrupto de requerimentos na lactação, e então temos que considerar isso aí e poder trabalhar de acordo com a produção forrageira que nós vamos ter no campo, certo? Durante o curso que eu fiz de nutrição, eu tive um professor muito bom, tá? Chama-se Alejandro Hilling, e ele apresentou, eu achei muito boa a divisão que ele fez em cima dos requerimentos nutricionais da vaca. Ele dividiu em 4 estágios esses requerimentos da vaca, que seria o estágio 1, 82 dias pós-parto, onde a vaca teria 4 funções básicas. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, estou passando muito rápido. Vocês, por favor, pode me corrigir, seu Celso. Tá? A vaca no estágio 1 teria 82 dias pós-parto, ela teria 4 funções básicas, que é o início da lactação, né? A evolução uterina, nova ovulação e talvez uma concepção. Tem que enfrentar o anestro pós-parto, né? Que pode durar de 60 a 100 dias, dependendo da sua condição até, e tem um alto requerimento nutricional para tudo isso. A parte de tudo isso, também essa vaca tem um problema aqui, quem trabalha com leite, sabe, enfrenta muito mais isso, né? Essa vaca tem uma redução devido ao final da prenhez, com o aumento do feto, aumento do útero, ela tem uma redução do tamanho do rumen, e ela leva de 100 a 120 dias para recuperar o tamanho do rumen, e ela tem todo esse requerimento nutricional em cima de uma capacidade de ingestão mais baixa, porque o tamanho do rumen está menor. Né? No estágio 2, de 83 a 205 dias pós-parto, ela vai ter as mesmas funções de lactação, tem que manter essa prenhez, né? E recuperar peso, maximizando a colheita de forragem, agora já com rumen em um tamanho mais perto do normal. Né? Deixa eu passar. O estágio 3, que seria do 3º ao 7º mês de gestação, é onde aquela curva que baixa ali, que ela pode ter um pouco menos de requerimentos, que é somente manutenção da prenhez, manutenção das suas condições vitais. Né? Embora, agora, depois eu vou comentar o que acontece nesse estágio 3 e no estágio 4. No estágio 4, dos 316 a 365 dias pós-parto, quer dizer que a vaca dando uma cria ao ano, né? Ela tem uma fase de grande aumento dos requerimentos, porque ela tem que se alimentar preparando-se para o parto e lactação, enquanto tem aí, nesse momento, um maior pico de crescimento do terneiro dentro do ventre, certo? É uma restrição, né, de consumo de nutrientes durante o estágio 4 pode causar redução de peso do terneiro ao nascimento, né, e a sua taxa de sobrevivência, uma distocia por fraqueza da vaca, dificuldade ao parto, uma redução da imunidade do terneiro, por pouca informação no colostro depois, na transferência de pouca imunidade, um colostro fraco, um aumento do intervalo pós-parto e concepção, uma redução da taxa de concepção consequente e uma porcentagem de prenhez mais baixa, uma redução na produção de leite também, nos trazendo muitos problemas no terneiro. Esse é um trabalho do Sebastião Maresca. Maresca é um pesquisador de INTA Cuenca do Salado, tá? É um amigo que eu tenho, e que também nos deu uma palestra sobre isso, nós fizemos uma viagem à Argentina, foi meu professor no curso também. Né?
esse efeito da restrição, ele fez aí um trabalho dele aqui, mostrou na palestra que ele fez para nós, né? Um score corporal inicial de 3 abaixo, né? Score corporal parto mais baixo, 2,67, e ao desmame, com queda dos dois score corporal. O peso ao nascer do terneiro menor, o peso vivo 75 dias depois sempre menor, e aos 180 dias também menor. Né? Restringir vacas no pré-parto, reduzir o peso ao nascer em 5% e ao desmame em 7%, de acordo com os trabalhos que ele mostrou. Né? Isso tudo porque isso é o que mais se fala agora em nutrição de cria, né? É a programação fetal. Né? Esse é o grande tema agora que estamos trabalhando, né? E a gente tem falado muito no último sobre adipogênese, né? A formação dos adipócitos. Mas a programação fetal inicia desde o início, de dia zero da concepção, né? E tem trabalhos, inclusive, com transferência de embrião, com alimentação já no embrião do 1º ao 7º, 9º dia, com alguns aminoácidos que pode melhorar o peso do terneiro ao desmame, né? Então, a coisa está evoluindo muito em cima dessa fase aí, essa fase está se tornando muito importante, as pesquisas estão se direcionando muito para isso. Né? A gente tem ali a fase do 2º ao 5º mês, ali, a fase de formação dos músculos, né? E depois, na última fase ali, do 6º ao 9º, 10º mês, a fase de hipertrofia desses músculos. A adipogênese inicia nessa fase aí de 5 ao 9º mês aí de prenhez da vaca, embora a gente tenha ainda uma adipogênese depois do nascimento. E eu vou comentar isso lá na fase de desmame, certo? Então, uma restrição de nutrientes aí reduz a miogênese, né, na vaca, e isso a gente faz ao natural aí, nossos invernos têm sido como hoje, está um dia muito problemático para as vacas, se a gente não tiver um bom cuidado, a gente vai ter uma restrição de nutrientes nessa fase do 3º ao 6º mês, que nós estamos hoje vivendo, diminuindo o número de fibras e de muscular na cria. Uma restrição depois, mais adiante, vai trazer uma redução na adipogênese, né, na formação de adipócitos, né, e a restrição de hipertrofia de fibras musculares também diminuindo ao peso ao nascimento. Isso é muito fácil da gente conseguir fazer com nossos terneiros, tá? O crescimento do tecido, embora simultâneo, tem moderação. As células do tecido nervoso e ósseo deverão ser priorizadas no início da vida, seguido pelos músculos, enquanto a gordura mesentérica de cobertura também será antecipada em relação à intramuscular. Bom, isso depois nós vamos discutir sobre essa fase aí também. Né? Aqui, para mostrar para vocês uma variação, um trabalho que mostra a variação do desmame e peso corporal subsequente como consequência de uma desnutrição, né? Divergente no pasto durante a gestação e lactação, além de outros fatores que são de ambiente também. Aqui, esses bois colorados aí são filhos de touros de alta musculatura, olha a diferença deles, tem 200 quilos de diferença desses novilhos, desses maiores para os menores, né? No desmame. E os bois pretos são filhos de touro com alto marmoreio. Os dois têm muita diferença. A foto de cima tem 200 quilos. A foto de baixo, eles já com 26 a 36 meses, mantendo as diferenças já desde o desmame que tinham consequência da subnutrição já desde a gestação das vacas. Esse é o trabalho, certo? O Sebastião Maresca também fazem um trabalho com cueca de salado, onde eles avaliam em 15 anos, né, em 15 anos tiveram uma avaliação de mais de 20 mil vacas, onde eles fazem, essa avaliação é feita principalmente no pré-parto, certo? Onde eles vão chamando a atenção dos produtores e fazendo uma classificação dos ventres, ventre a ventre pelo campo, tá? No mínimo 50% dos ventres das propriedades são classificadas e eles fazem uma atenção em cima do que precisa fazer. As vacas em vermelho, eles chamam a atenção que talvez tenha que seja feito depois de uma avaliação ovariana, o desmame precoce. As vacas em amarelo, talvez alguma atitude de desmame precoce ou tabuleta, né? E as vacas em condição maior que 3, que as vacas verdes, trazem uma não necessidade de algum manejo tão mais assertivo para poder fazer uma melhora na concepção. Eu achei muito interessante, resolvi trazer para vocês.
né? Porque vejam que, ano a ano, a condição muda bastante, né? E tem anos que a necessidade do desmame precoce é muito baixa e anos que a necessidade talvez seja muito maior, né? Então, para a gente sintonizar um pouco, eu fiz uns slides sobre as condições corporais que eles têm lá, que a gente classifica, né? Que a gente também usa aqui, tanto como é que chama? No esquema americano, como no esquema de 1 a 5, como de 1 a 9, certo? Ali uma vaca de 1, né? E a vaca até 5 aqui, né? Na americana, e ou até 3 na escala, essa que usa na Argentina, que a gente usa aqui também, e aqui na escala de 3 até 4, né? E aqui as duas escalas maiores, onde vamos de 4,5 até 5, e na escala americana vai de 8 a 9. E depois me corrija, Júlio, por favor, se a escala é americana ou australiana, eu nunca sei, certo? Mas o que interessa é que nós temos condições corporais que temos que tomar muita atenção a partir da 2,5 para cima, nós começamos a ter um problema, um pouco mais de folga para poder trabalhar. Essas aí iniciais aí nós temos que ter muito cuidado, porque corre o risco até de perdermos a vaca nisso, né? E aqui, os momentos chaves para determinar o score corporal, que é no diagnóstico de gestação, no início da aparição, principalmente, né? Início do serviço, né? Isso aí vai nos trazer, junto à avaliação ovariana, uma classificação e um momento de definir quais as atitudes nós vamos ter que tomar em cima desse momento, certo? Então, o efeito do estado corporal e parto, balanço nutricional pós-parto sobre a porcentagem de prenhez em 60 dias de serviço. Bom, aí entra no que o Júlio falou, né? Que, embora a gente tenha muita atenção ao estado corporal, também temos que ver o nível nutricional aonde a gente vai colocar essas vacas para poder fazer uma recuperação melhor ou pior. Vendo que uma escala de 2,5 ou 3, né? Mesmo perdendo peso com a condição corporal 3, manteve um bom efeito, um bom nível de prenhez, né? E com uma condição de 2,5 ganhando, ela pode ter o mesmo nível de prenhez uma condição com 3 ou mais. Então, não só a condição corporal, como o nível nutricional que vai daí para frente, a gente tem que ter uma boa atenção, né? Um bom estado de condição de parto, claro que garante melhor a prenhez daí para frente, mas em vacas que não têm uma boa condição corporal, se a gente conseguir melhorar o nível nutricional, às vezes a gente consegue também trabalhar um nível moderado ali, melhorou a prenhez em torno com pouco ganho de peso, melhorou, mesmo tendo um bom nível nutricional, já melhorou a prenhez para 92%, por exemplo, nesse segundo aqui, ó, moderado, 92%, conseguiu, mesmo com uma condição corporal baixa, fez uma boa prenhez, né, porque tem um nível de nutrição daí para frente. Muito importante a gente associar os dois fatores. Isso em primíparas, né, com condição corporal baixa, o nível de distocia não apareceu, né, e uma condição corporal alta, um peso vivo do terneiro, sim, que isso mudou bastante, né, mais de 10% aqui o peso vivo ao terneiro, e o nível de distocia não apareceu, e no desmame se manteve as diferenças de peso vivo, de peso dos terneiros, de ganho de peso dos terneiros, peso final ao desmame, né? Sobre a idade de Intore, eu queria falar um pouco sobre Intore de 14 a 15 meses, que é o ideal para cabeça de parição, em propriedades que estão preparadas para esse compromisso nutricional. Por quê? Proporciona um bom ganho por hectare pelo crescimento na fase reprodutiva. Tem esquemas aí, tem bastante pesquisadores que defendem o Intore a 14, 15 meses, porque mantém um bom ganho por hectare em cima, que tem o crescimento da vaca, da novilha, enquanto está também gestando e lactando depois com o terneiro ao pé. Esse ganho é computado junto com o ganho da vaca. Tem esquemas de alta reposição, com bastante descarte de vacas mais velhas, que é um esquema que depõe contra a longevidade, em cima desse ganho de peso por hectare. Talvez seja um esquema bom para integração lavoura-pecuária, onde a nutrição é bem maior que em esquema de campos nativos, né? Em campos nativos, eu não acredito que uma reposição alta
seja um bom negócio em cima da longevidade de vacas adaptadas, que talvez seja muito melhor. Em tório de 18 a 20 meses, eu particularmente, vou abrir um parênteses, que na propriedade que eu trabalho, eu consigo fazer esse entório, porque é uma chance que eu tenho de melhorar a condição e o terneiro da novilha. Essa novilha parindo num campo melhorado ou numa pastagem até, ela consegue fazer uma mescla daquele raciocínio que eu estava falando agora de 14, 15 meses, porque produz um terneiro e consegue fazer um crescimento bom, e eu consegui fazer o terneiro da vaquilhona ser um terneiro muito melhor, às vezes, até que o terneiro das vacas, dependendo do ano que as vacas estão no campo nativo. Assim, eu levo as vaquilhonas em um outro campo, né, ou em um outro potreiro, caso não fosse junto, né, no nosso caso é separado, e a gente consegue fazer essa novilha parir aos 27 meses aí com uma condição melhor, e eu desmamo ela, né? E esse aqui está a possibilidade de uma segunda inseminação como vaquilhona, eu desmamo ela a tempo de fazer um desmame, chamamos de desmame temprano, né? Desmame intermediário entre o precoce e o desmame convencional, com 120, 130 dias, né? E esse desmame, esses terneiros vão para uma situação bem melhor, porque esse é o meu problema, criar eles só. E essa novilha entra de novo solteira no gado e tem uma segunda inseminação, ou eu posso fazer uma IATF nela, já com terneiro ao pé, mas com intervalo parto-inseminação bem maior, possibilitando uma boa recuperação. Então, nós não teríamos, né, de forma nenhuma, uma repetição de cria nas novilhas se não tivesse esse manejo em cima desse campo. Quando as novilhas eram em campo nativo, nós tínhamos um grande problema de fazer a novilha parir um terneiro bom aos 3 anos, porque ela não vinha numa condição boa devido ao inverno, e, ao mesmo tempo, esse terneiro, quando desmamava, tinha todos os problemas de terneiro de novilha de campo nativo. Todo mundo conhece, né? O entório 24 a 26 meses, é esse que eu estou falando, é bom para campo nativo, embora tenha que ter um certo cuidado, mas é muito adaptado, a gente consegue não precisar fazer muitos ganhos para ela chegar no peso, para chegar a condição de ser entorada e ter boa ciclagem nesse entorno de 24 a 26 meses. Né? Eu montei aí um esquema que todo mundo conhece, isso aí, tem bastante palestras que falam sobre isso, nas estruturas de rodeios de acordo com a idade de entório. Então, se eu tiver um entório com 3 anos, o entório com 2 anos, o entório com 1 ano, obviamente a gente vai ter requerimentos nutricionais maiores, vamos ter que ter condições melhores para colocar, mas matematicamente a gente consegue, mantendo a mesma carga de 196 vacas, né, equivalente vacas aqui, né, a gente consegue, perdão, vou botar para cima, a gente consegue, com esse aumentar o número de vacas de acordo com a redução da idade de entório, né? De 3 anos para 1 ano até para 14 meses, a gente consegue melhorar isso aí. Mas ficamos com compromisso nutricional, quem pode fazer isso, o problema é se tu tem a nutrição e não está fazendo isso, né? Se tu não tem a nutrição e está fazendo um entório de 2 anos, o de 3 anos é uma obrigação sair dele, né? Obviamente, mas o de 2 anos todo mundo consegue fazer, tendo as condições nutricionais para isso. Tendo as condições nutricionais para isso, temos que tentar melhorar a relação de repetição de cria em primíparas com o peso ao primeiro entório. Existe uma relação, se a gente conseguir melhorar o peso ao primeiro entório, é muito mais fácil da gente fazer essa novilha repetir cria depois no segundo entório dela, né? Isso apresentado pelo Elisaldi, é um trabalho que eu acho que pode ter muito a ver com a gente conseguir melhorar a recria da terneira e da vaquilhona, e conseguir melhorar depois a segunda cria. O efeito, isso é outro trabalho, um efeito do primeiro período de parto na produtividade vitalícia. Isso vem de encontro ao discurso da longevidade, né? As vacas que parem cedo, como novilhas, continuam parindo mais cedo durante toda a vida produtiva. Desde que tenham condições nutricionais, os ganhos médios diários de peso do nascimento ao desmame não são tão diferentes aqui, né? 1,8 a 1,5, 1,05, e o número médio teria desmamado ao longo da vida por estar sempre conseguindo manter
o histograma de parição na mesma época, e não partindo para ser vacas mais por tarde, elas conseguem produzir mais bezerros, né? E conseguem produzir mais quilos de terneiro por vaca que se mantém nessa mesma condição. Isso também tem a ver com esse mesmo trabalho, efeitos da distribuição da parição no desempenho produtivo e reprodutivo de fêmeas e suas progênies. Tá? Isso é um trabalho de Nebraska, onde eles têm as novilhas confirmando que as filhas de novilhas que parem na cabeça de parição tendem a fazer terneiros também na cabeça de parição. Né? E essas terneiras, embora nasçam com peso mais leve, são desmamadas com pesos maiores depois no desmame. Certo? Então, se mantém os lotes que são cabeça de parição, são mães de lotes cabeça de parição e são mães de terneiros mais pesados. E também com comportamentos melhores em cima disso aqui. Novilhas nascidas nos primeiros 21 dias de estação de parto tiveram maior peso ao desmame para reprodução e pré-parto, embora tenham nascidos mais leves. Maior porcentagem ciclando antes da monta, né? 70%, 58% e 39% de ciclagem em cima do 21 dias, segundos 21 dias e terceiro período de 21 dias, respectivamente. E, obviamente, maior taxa de prenhez. Enquanto isso, os filhos dessas novilhas, nascidos nos primeiros 21 dias, tiveram maior peso ao desmame também, que nem as fêmeas, né? Maior peso final de carcaça, um melhor marmoreio e um maior valor total de carcaça em cima de maior área de olho de bife, todos os coeficientes de carcaça. Tá? Depois eu classifiquei as tecnologias de maior investimento, tá? Que a gente vai ter um pouco mais de custo para fazer, né? Então, seria um creep feeding, o desmame interrompido nem tanto, né? Mas o desmame antecipado, sim. E as pastagens, que eu classifico que quem faz cria em pastagens tem que estar consciente de que essa cria é um pouco mais cara, porque o quilo da matéria seca, dentro daquilo que eu falei lá no início, é mais caro, né? Eu não sei se o quanto se produz a mais, mas eu sempre digo que um esquema de 80% de desmame em cima de uma pastagem, com 250 quilos que seja esse terneiro, vai produzir 200 quilos somente, e esse comparado a uma recria, sempre vai ser mais complicado essa conta, né? Talvez em recria a gente consiga fazer muito mais fácil ganhos por hectare mais altos. Então, é muito complicado a gente dizer que está muito fácil, e, claro, a gente não está avaliando caso a caso, mas isso é uma coisa que deve ser bem estudada para ver se está valendo realmente a pena esse esquema, ou uma parte desse esquema talvez seja nisso aí. Tem também o CBI, que é o Cria Bovina Intensiva, que é desenvolvido na Argentina. A gente tem algo parecido aqui também, muitas propriedades fazem algo parecido, mas eles têm em cima de pastagens de verão, como até a alfafa, né? Onde eles botam 5, 6 vacas por hectare, um esquema muito bem estudado que foi desenvolvido lá. Tem várias propriedades, a gente já visitou, né? Isso para fazer esse tipo de negócio. Bom, antes disso eu vou falar sobre um pouco do desmame interrompido. O desmame interrompido é uma tecnologia que serve para melhorar a prenhez, principalmente de vacas em anesto superficial, que seriam essas vacas da condição 3,5. Anesto profundo, são essas primeiras vacas aqui, feito um exame, uma avaliação ovariana, não vamos conseguir, com o desmame interrompido, melhorar em nada a condição nutricional, fazer essa vaca entrar em cio, porque essa vaca está numa condição muito baixa de nutrição. Enquanto que uma vaca que falta somente um toquezito para chegar em sua condição melhor, essa é uma vaca que talvez um desmame interrompido por uma semana ou 10, 15 dias de tabuleta, como fazem, ela pode, com esse toquezito, ela poder melhorar, e aí melhorar sua prenhez em cima desse negócio. E uma vaca que tem uma condição corporal muito boa, não precisamos fazer nada, essa vaca ao toque com certeza vai aparecer ciclando, essa vaca vai aparecer em anesto superficial e essa vaca vai estar em anesto profundo. Então, numa classificação, a gente pode fazer tranquilamente aqui um desmame precoce, aqui um desmame precoce, aqui um desmame interrompido, aqui não precisaria fazer nada. Isso seria um trabalho muito bem feito em cima de um diagnóstico de ovariano. Esse slide não está muito claro, mas é só para mostrar que no creep feeding
a gente tem um aumento no consumo total do terneiro normal, natural, pelo crescimento dele, e nesse aumento de consumo normal, a gente tem uma manutenção do consumo de leite e, na verdade, quando a gente dá um pouco de ração, a gente diminui o consumo de pasto. Tá? Esses são os trabalhos que se mostram verdadeiramente no Creep Feeding. Creep Feeding é uma ferramenta que serve muito bem para aumentar o ganho do terneiro, ninguém discorda disso, apenas se estuda quanto é o custo disso, qual a eficiência de conversão em cima de um suplemento que o terneiro pode ter quando é submetido ao Creep Feeding. Né? Visto que na vaca a gente não deve ter nenhum efeito, porque ele não diminui o consumo de leite, isso aqui, esse gráfico é para isso, para mostrar isso, e então ele não tem nenhum efeito sobre a vaca, tem um efeito sobre o terneiro em cima do ganho dele, que é um ganho a mais, porque o terneiro, claro, passa a comer uma nutrição melhor que se ele estivesse comendo pasto, mesmo que fosse um pasto de qualidade, talvez aí a conversão fique muito pior que se o pasto é de qualidade, porque aí a comparação de uma suplementação, quando o terneiro tem um alto ganho, é muito difícil a gente melhorar esse ganho com suplementos. E aí torna-se cada vez mais caro. Isso essa teoria da suplementação é aplicável também no Creep Feeding. Os requerimentos do terneiro até seus 75 ou 90 dias depende muito do leite. Né? A partir daí, entra os desmames precoce e temprano, né, antecipado, aos 120 dias, 150 dias, passa pela transição a ruminante. Está pronto, o seu rume começa a desenvolver aos 70, 90 dias, e aos 120 dias já está pronto para ser um ruminante, e aí ele tem, embora ele seja um ruminante, ainda tem baixa capacidade física para digerir volumosos de baixa qualidade. Até em cima disso, que nossos desmames precoces foram muito mal interpretados. Teve muita gente que fez desmame aos 90 dias, aí, 70, 90 dias, e passou a dar para os terneiros 1% de ração, né, achando que o resto ia ser suplementado pelo campo, né, com pastagens, com sorgo, com sudão, campos nativos roçados, adubados, mas esse animal não é um ruminante perfeito, porque ele não tem capacidade de digerir volumes, e esses volumes ser com alta digestibilidade, mesmo que seja de boa digestibilidade, é muito difícil ele fazer essa digestão, porque ainda está em desenvolvimento até os 120, 150 dias. Então, se queimou muito a técnica do desmame precoce em cima disso, principalmente aqui no Brasil. Na Argentina, eles já têm maior clareza sobre isso, e os desmames precoces sempre foram feitos à base de ração, até ter uma capacidade muito maior de transferir esse animal para dietas de pasto com alta digestibilidade. Tá? Mas, a partir daí, compete a vaca, ele compete com a vaca, né, por pasto e em volume, mas em qualidade ele não pode, se o volume for de baixa qualidade, ele vai seguir mantendo a mamada, e às vezes até ele melhora quando faz Creep Feeding. Até agora eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui. Né? Então, efeito na vaca do Creep Feeding. Essas vacas não tiveram efeito nenhum, produção de leite da vaca, inclusive, o estado corporal final da vaca não se manteve o mesmo, e a produção de leite com o Creep Feeding teve que aumentar, talvez até porque o terneiro passou a estimular a vaca maior. Mas isso não é significativo, esse número aí não é significativo em relação à produção de leite, litros por dia da vaca. Então, não houve nenhuma modificação, suplementados dos 3 a 8 meses de idade, né, um trabalho do Sebastião Lopes Valente, na Argentina. Também uma análise sobre o efeito da suplementação e eficiência de conversão do terneiro ao pé da vaca. Né? Nesse trabalho, a eficiência de conversão foi muito baixa, né? O quilo de suplemento, aqui, pelo ganho de peso vivo extra. Né? Essas 830 gramas, essas 170 gramas aqui a mais que o terneiro ganhou, custaram, cada quilo que ele ganhou a mais, custaram 8,8 quilos de ração. Né? Nesse trabalho aqui, 31 ensaios, né? 31 trabalhos mostraram só essa média aí. Né? Já na UPIC, em Paysandu, foi apresentado um trabalho, né? na UPIC, na 17ª edição, né? Um trabalho onde fizeram suplementação
com terneiros de 78 a 180 dias de idade, aonde com uma suplementação diária e uma suplementação em alto consumo, tivemos um ganho médio 30% na suplementação diária, a mais que o ganho sem suplemento, né? E na suplementação em alto consumo, 40% a mais da suplementação sem suplemento. Nesses dois casos aqui, né, a substituição por leite apareceu, né, na vaca, né, e o suplemento consumido foi de 1,23 da suplementação diária, e na dieta à vontade ele comeu praticamente o dobro da suplementação diária, né, e conseguiu consumir mais, claro, ganhou mais peso, né, está aqui o ganho de peso bem maior, e a eficiência de conversão foi melhor do suplemento à vontade que no suplementação diária, porque o ganho de peso foi menor. Então, com esse aumento de ganho de peso, conseguiu, mesmo com alto consumo, conseguiu fazer uma melhor conversão do suplemento, ficando melhor a conversão. Esse número aqui é dos melhores que nós temos em CripFeed, pelo que eu tenho visto aí nos números que vou mostrar daqui para frente. A resposta de suplementação em CripFeed em terneiros durante 135 dias, né, em outros trabalhos, chega a 10, né, de 75 quilos em peso inicial, né, 70, 75 quilos, terneiros leves, passou uma eficiência de conversão de 10 por 1, e isso fica uma suplementação muito cara, independente do custo desse suplemento, que não deve ser muito bom para fazer essa conversão aí. O adicional de peso vivo era muito bom já, então o que eu falo, quando temos um ganho de peso vivo muito alto, é muito difícil e a eficiência de conversão geralmente fica muito complicada, porque aumentar um ganho de peso, acelerar um carro que está andando a 150 por hora é muito mais difícil do que acelerar um carro que está andando a 40 km por hora. Então, uma suplementação sempre vai funcionar melhor com baixos ganhos, porque é mais fácil de jogar um suplemento e melhorar o ganho e fazer uma eficiência de conversão melhor do que uma suplementação com altos ganhos. Esse é o resultado que teve aqui. Ao mesmo tempo, também foi um resultado ruim, com ganhos não tão baixos aqui, 658 gramas contra 830 gramas, mas terneiros de 100 a 127 quilos totais postos nesses animais. Certo? Esse é um trabalho feito no Brasil, tá? Onde tem as respostas à suplementação de terneiros ao pé em 11 experimentos realizados em braquiária, né? Terneiros no Brasil Central, né? Vejam bem aqui o número de dias, bastante dias suplementando, tá? Os ganhos, os consumos de suplemento, gramas por dia, tá? Aqui temos dois que consumiram bastante terneiros, bastante suplemento, né? E os adicionais de peso vivo, tendo a eficiência de conversão somente aqui um número meio desvio total de todas as médias aqui que temos, aonde vai de 4 a 9,2 as eficiências de conversão, né? Então, o CripFeed é uma ferramenta muito boa para aumentar peso, eu acho que é muito justificada em cima de animais que precisam desse ganho de peso, assim como touros para cabanhas, que justifica esse ganho, né? Que é um investimento que que tem pesos, quilos com valores agregados depois, né? Como touros, vaquilhonas, que a gente precisa fazer, sim ou sim, um entore de 14 meses, que queira fazer isso, que vale a pena esse investimento, mas tem que ter consciência que, às vezes, os ganhos de pesos são bons, mas as eficiências de conversão do CripFeed, às vezes, podem ter algum revés em cima do custo que está sendo feito, né? Os requerimentos, as alternativas ao desmame com CripFeed é o desmame convencional, né? A amamentação com CripFeed, ele pode ser também para preparar para isso, né? Se usa também 30, 40 dias com CripFeed para depois fazer um desmame precoce. E desmame precoce tem como suas vantagens um verdadeiro efeito sobre a vaca, né? Que é a única ferramenta que tem para melhorar realmente o estado corporal da vaca, o desmame precoce ou o desmame hiperprecoce. Quando temos problemas, o Júlio falou isso que na propriedade dele eles usam o desmame precoce quando as vacas têm condição corporal de uma certa avaliação que chega nesse nível, quero
fazer desmame precoce, que seria mais ou menos onde tem a variação ovariana que está em anexo profundo e esse tipo de coisa. Eu, particularmente, na propriedade essa que eu trabalho, é muito básico fazer, estratégico fazer esse desmame precoce, porque eu preciso melhorar muito a condição corporal da vaca, já que no inverno nós temos aí enchentes, onde reduz a área e reduz a condição nutricional. Eu tenho que ter uma reserva corporal na vaca, já que não temos tanta reserva de pasto no campo para poder fazer um diferimento e melhorar aí com alguma suplementação na vaca a condição desse diferimento. Nem isso nós temos tantas condições para fazer. Então, se torna muito caro a cria se nós não fizermos alguma suplementação, e aí tentamos fazer uma melhora na condição corporal da vaca e fazer ela sentir menos a condição muito rústica, muito drástica desse inverno aí, um inverno muito inóspito, como está tendo esse ano já, embora ainda não temos a enchente, só temos o frio, por enquanto, queimando os campos. Daqui a pouco, agora em julho, agosto, começa a chover, essas temporadas de agosto aí, nos reduzem 30%, 40% no mínimo a superfície pastoril, onde as vacas ficam no alto e já estão com alto pelado, por já estar pastoreando agora, quando está frio, não entra muita água nos campos. Essa é a nossa condição, e outros devem ter outras condições, talvez seja aconselhado também fazer desmame precoce, prevenindo o futuro, e não olhando somente para o presente, né? Em alguns campos, a gente faz desmame precoce nas novilhas para poder melhorar a prenhez, em outros campos, faz essa avaliação ovariana, como o Júlio mesmo comentou. Certo? Ô, Pingo, nós chegamos no nosso final de tempo. Agora, não sei como é que está a tua carga. Estou no finalzinho aqui, vou acelerar um pouco. Então. Achei que estava... Aqui está o efeito do desmame precoce sobre as vacas, né? Com as vacas com baixa condição, tem um baita efeito de 51 para 89, 90 para 97 em alta condição, que não necessitaria o desmame precoce. Aqui, performance de terneiros de desmame precoce no ingresso com oferta fixa, né? Oferta à vontade, tá? As eficiências de conversão, que eu queria destacar aqui, sempre são boas, né? E isso é um trabalho da UPIC também, apresentado na UPIC, na mesma jornada daquela. E aqui o comportamento de desmame precoce em sistema de confinamento, isso é do interconcepção, também com eficiências de conversão muito boas. Então, o desmame precoce, além de melhorar todo o sistema de cria, ele tem eficiências de conversão muito boas no negócio. Não vou falar dessa aqui, que é desmame hiperprecoce, né? Onde as vacas com primeiro terneiro, segundo terneiro e terceiro terneiro têm diferenças em suas melhorias, mas todas, se tiver condição super baixa, tem que fazer o desmame hiperprecoce. Esses são os trabalhos com 35, 45 dias de desmame, antes do precoce ainda, né? E aí eu fiz um trabalho sobre, essa é a última conta que eu queria mostrar para vocês, que é a viabilidade do desmame precoce. Quando temos a quantidade de vacas aqui, uma porcentagem de prenhez de 60%, tá? E nós vamos tentar fazer um desmame precoce para atingir 90%, essa viabilidade em cima desses custos de ração aqui, certo? R$ 464,00 por terneiro nos custos atuais de ração, que eu atualizei aqui, uns 60 centavos o feno, né? Botei custo de pasto que seja, qualquer que seja, certo? Nós vamos ter, com 90% de prenhez atingida, nós vamos ter um lucro em 17 terneiros. Esse é um cálculo muito fácil, em cima de 60% de prenhez, passando para 90%. Agora, se nós tivermos no próximo ano, com 90% for fazer a mesma simulação, esse cálculo já vai ser negativo em cima desse negócio. Então, vacas que têm, rodeios que têm prenhez abaixo de 60% ou até 60%, com certeza o desmame precoce vai ser sempre um bom negócio, independente até do preço, pode ser um pouco maior que isso, porque vai reverter em 15%, 20% ou 30% até mais de terneiros que tem no negócio. E vacas que têm prenhez alta, tem que fazer uma análise para poder ver se essa repetição de cria vai se manter no rodeio, em cima da condição de pasto que temos daí para frente, ou se vamos ter que fazer em cima da condição futura, que não vai ser boa também, e aí a gente pode fazer o desmame precoce, que é o caso que eu tenho lá, certo? Acho que aí eu agradeço vocês e desculpe se me passei no tempo, eu achei que ia ser pouco slide para muito tempo, e agora tu vê só que a surpresa foi que passou no tempo. Tá bem?
Não sei se satisfiz as expectativas e gostaria de comentários e perguntas, se a gente puder discutir um pouco mais. Ok. Primeiro, uma consideração, agradecemos a sua participação, Pingo, excelente, e nem sempre nós temos dados, informações práticas, vivência de campo, como você mostrou aqui hoje, né? Isso é importante para quem está sempre medindo, sempre aferindo, sempre querendo um rendimento maior, querendo uma produtividade maior, e para ter uma produtividade maior, você tem que realmente medir o que está sendo feito, saber onde você pode ir um pouco além, se o custo está excessivo ou não, esse equilíbrio que você, né, Pingo, como um consultor de alimentação e nutrição, trabalha o dia todo. Então, parabéns por trazer para nós esses dados, essas informações que servirão de start para cada um buscar desenvolver um pouco mais. E aqui, antes de partir para uma pergunta que eu já tenho aqui, eu queria trazer uma observação do Júlio Taborda, né, que ele exatamente julgou muito boa a informação que você trouxe, Pingo, quando comenta sobre a incidência do score corporal no peso a desmame, medido no peso ao desmame do terneiro. Então, é uma observação de quem está atento a isto. Então, vamos à primeira pergunta da Alessandra Schwaven. Ela pergunta o seguinte: a cabeça de parição, que se refere às vacas ou novilhas que colocam o terneiro no ambiente com menor competição por hectares? Seria este, Pingo, o motivo do resultado de terneiros mais pesados ou com maior precocidade? Ou segundo ela, Alessandra, não conseguiu entender a relação de um animal parir antes e o motivo do melhor resultado, senão exposição a mais comida por mais tempo. Seria isto? Deixa eu ver. Primeiro, vou te agradecer. E se eu queria colocar como um puxão de orelha somente, né, como tudo, vários dados para as pessoas poderem ter embasamento para poder julgar suas coisas, né? Eu acho que sempre a gente tem que, como estudioso das situações, a gente tem que colocar as coisas e as pessoas que têm que fazer suas interpretações. Agora, vou ver se eu entendi a pergunta da Alessandra. Se eu não entendi, depois ela pode me chamar até no privado aí, né? Tem meu telefone aí, para discutir isso aí. O trabalho que temos ali, tá? A cabeça de parição sempre é as vacas que no histograma de parição parem primeiro, sejam novilhas ou sejam filhas velhas dessas novilhas já de terceira, 3 crias depois, que ainda estão parindo na cabeça de parição. Todas essas vacas que parem na cabeça de parição, a tendência é ter filhos em cabeça de parição, se a gente não contrariar essa tendência, né? E esses a gente contraria como? A gente contraria dando pouca nutrição e trazendo essas vacas numa condição pré- e pós-parto com balanço negativo nutricionalmente falando, né? E o trabalho fala em cima disso. Eu não sei se é... E ela falou que acontece? Os terneiros, claro, que os terneiros que nascem mais leves no início do histograma de parição, né, mesmo sendo de vaquilhona ou sendo de... As vaquilhonas, principalmente, que esse trabalho ali foi feito nas vaquilhonas, né, os terneiros, as filhas de vaquilhonas que pariram na cabeça de parição, pariram terneiros mais leves e tiveram maior peso ao desmame, porque, claro, nasceram mais cedo e foram desmamados com mais dias de vida que os terneiros que nasceram mais tarde. Mas isso é uma vantagem em cima do terneiro, né? Porque, na verdade, que a gente desmama o terneiro com peso. Se ele for mais leve porque nasceu mais tarde, é o terneiro do tarde que a gente chama, ele vai ter uma série de consequências depois, e isso vai trazer para ele
a consequência do trabalho foi, inclusive na condição de marmoreio, na terminação lá, apareceu essa mesma diferença de peso que ele tinha por ter nascido na cola de parição e não ser cabeça de parição. Não sei se respondi, não sei se me expliquei. Agora nós temos mais duas perguntas. Uma é do Álvaro Laureano, aqui de São Gabriel. Ele pergunta: quanto tempo é esse desmame interrompido para obter um aumento de prenhez? O desmame interrompido se faz de 7 a 11, 12 dias até, já vi gente fazer com mais prazo que isso, se faz de duas formas, ou com tabuleta, né? Nos terneiros eles ficam junto com as mães, e tem algumas tecnologias que mandam fazer o terneiro na mangueira e a vaca do lado de fora da mangueira. O que tem que evitar é a mamada, por quê? Quando acontece a mamada, existe um reflexo de ocitocina na vaca que concorre contra o desenvolvimento do folículo e não tem a ovulação, né? Então, evitando a mamada, mesmo a vaca olhando para o terneiro, tem trabalhos que ela está junto com o terneiro, ele não estando mamando, não tem esse reflexo da ocitocina, e aí ocorre uma interrupção nesse anestro que está superficial, que está perto de ter, nesse cio que está perto de ter, esse anestro está pronto para se romper, e com esses poucos dias, esse terneiro, essa vaca consegue romper essa barreira e fazer um cio, e aí depois o terneiro volta a mamar, depois de 7 a 11, 12 dias, volta a mamar, e a vaca já passou a ciclar, e aí ela volta, aí ele volta toda a condição e está prenhe novamente. Normalmente a vaca consegue segurar essa prenhez, mesmo com o terneiro voltando a mamar. Isso é mais ou menos, também se faz, é mais ou menos um trabalho de estimulação que faz a IATF, né? Consegue romper essa barreira do anestro que está superficial, muito mais fácil que uma vaca que está em anestro profundo, né? Anestro profundo, geralmente, a IATF traz, pelo que eu estou entendendo, a IATF traz um estímulo, a vaca quase entrar em ciclagem novamente, mas a vaca que está em anestro superficial, essa é muito fácil, porque esse estímulo se consegue fácil com hormônio, né? Então, esse, teoricamente, também é um impacto hormonal, onde o terneiro, por suprimir o estímulo da ocitocina na vaca, ele consegue fazer a vaca por feedback e conseguir fazer uma nova ovulação, e aí ela volta a ficar prenha e volta o terneiro a mamar nela. Não sei se respondi, de 7 a 15 dias, o período. A Alessandra retornou e disse para você: agora sim, ficou claro, tá? Aquela primeira pergunta que ela fez. Muito obrigado, nasceu antes, comeu mais, tudo faz sentido. Sim, outra observação é da Fazenda Pulquéria. Excelente síntese sobre a eficiência da cria, Pingo. Tá? E agora, a última pergunta do Eduardo Serrati: qual sugestão? É uma pergunta recorrente, mas interessante e importante para quem trabalha com CRIP. Qual a tua sugestão de suplementação para o terneiro ao pé da vaca, com melhor custo-benefício do que o CRIP? Não, a suplementação no terneiro ao pé da vaca tem dois tipos, né? Tem o creep feeding e tem o creep grazing, né? Esse creep grazing é mais difícil de fazer, né? Porque a gente deixa o terneiro passar por baixo de uma cerca elétrica e ele tem acesso a uma pastagem melhor, que a vaca não está tendo acesso, embora até porque ela não tenha o requerimento dessa nutrição melhor, né? Mas esse creep grazing é para terneiros um pouco maior, de 120, 150 quilos, porque, na verdade, como eu disse, o terneiro não é um bom pastador nessa fase. Talvez uma pastagem de azevém, que tem uma digestibilidade bem melhor, possa fazer um creep grazing com mais eficiência, mas uma pastagem de sudão, sorgo, essas forrageiras de verão, braquiária principalmente, isso pior ainda, né? Não vai trazer um grande efeito de creep grazing para o terneiro, em cima por causa da digestibilidade e a incapacidade desse terneiro ser um bom digestor de fibra, certo? Quanto ao creep feeding com grãos, né? Geralmente esse terneiro vai ter um requerimento maior de proteína, né? Então uma suplementação de um creep feed com uma ração feita com nível de proteína melhor
pode trazer um ganho de peso melhor e a tendência da eficiência de conversão desse animal pode chegar um pouco melhor. As suplementações em creep feed com produtos minerais, como tem no mercado, elas vão trazer uma adaptação, uma formação de flora, porque geralmente elas jogam junto ionófilos que fazem a tendência de melhorar o crescimento das papilas, né? E o objetivo é aumentar o grau de desenvolvimento das papilas ruminais e melhorar, antecipar um pouco a formação do rumen e melhorar a capacidade de ingestão desse terneiro em seguida. Isso também é feito pelos grãos, geralmente as rações também carregam com elas esses aditivos que tentam fazer uma melhoria no desenvolvimento das papilas do rumen. Agora, a última pergunta, essa vem do Instituto Desenvolve Pecuária. Pensando em uma pessoa que está começando a cria, quais os dados que devem ser coletados para observar, quantificar a eficiência da sua cria? Pô, que pergunta... Te enrolou aí num grupo de perguntas. Capciosa. Essa pergunta aí, quais os dados que tem que... Bom, primeiro tem que ter uma boa taxa de prenhez, né? Iniciando de trás para frente, porque, na verdade, tem os dados que tem que ser observar. Quando vai botar em reprodução, observar o score corporal e a avaliação ovariana para poder fazer uma boa reprodução inicial. Condição dos touros, como foi feita a palestra do Walter Ney, né? E já tivemos se a pessoa primeiro quer iniciar a cria, assista as 4 palestras que teve no Desenvolve Pecuária anteriores à minha, né? Foram perfeitas para juntar, compilar tudo que tem, né? As condições dos touros, a condição das vacas para entrar em reprodução, a idade, o primeiro serviço, a condição de nutrição da propriedade para poder fazer essa cria ir para frente, né? Uma coisa muito importante é o período de entore, quanto menor o período, menos de 90 dias e, se possível, de 60 dias, para poder ter uma aparição muito parelha e depois ter produtos para venda ou para invernada melhor, né? E faltou um slide eu botar ali, que no desmame precoce, que não me apareceu, depois eu vou falar isso no final, tá? Fazer essa condição, deixa eu ver aqui mais. E depois ter um bom índice de prenhez e desmame, principalmente. Poder cumprir uma diferença muito menor do que 8% seria o ideal entre o toque e a desmama, né? Claro que depois o peso ao desmame, e se for fazer... cumprir todas essas prerrogativas aí, provavelmente os produtos vão ser de muita qualidade para ser vendidos ao desmame, ou, melhor, até a recria e terminação, se for o caso da propriedade. Se está iniciando a cria agora, parabéns, porque é uma atividade que está conseguindo agregar um pouco mais de valor em cima dos cálculos da cria de antigamente. Estamos tendo muito boa valorização em cima dos produtos da cria. Sobre o desmame precoce que eu falei, é um detalhe que não entrou no slide ali, acho que me passou, tá? Porque tivemos pressa. Eu queria deixar registrado que terneiros que são desmamados precoce e têm uma nutrição com grãos diferente, ou creep feeding também, né? São terneiros que tendem a formar mais adipócitos, porque a segunda fase os adipócitos que eu falei que eram formados no final da gestação, eles continuam até os 250 dias de vida do animal se formando. Então, animais que tiveram uma suplementação com grãos, com energia, durante os primeiros 200, 250 dias de vida, vão ter muito mais adipócitos a serem preenchidos depois na terminação. Quem faz a sua própria terminação é obrigatório a ter atenção a isso. Quem vende terneiros tem que conseguir combinar com o seu comprador que vai fazer isso e depois vai ser remunerado por isso. Nos Estados Unidos, os produtores que têm Prime estão repassando um pouco do valor do Prime, da bonificação que tem, para o seu fornecedor de terneiros, para que ele possa formar
um terneiro com mais adipócitos dando ração nesses primeiros 200 dias e é determinante na formação do marmoreio do terneiro, do novilho depois, quando, na sua terminação. Animais que são bem nutridos, principalmente com grãos, conseguem fazer mais adipócitos que serão depois preenchidos no final, na sua terminação. Bom, agradeço ao Pingo essa brilhante apresentação. O núcleo, ou melhor, o Instituto Desenvolve Pecuária está sempre buscando, principalmente o grupo da cria, buscando trazer lives que têm correlação direta à nossa atividade, porque essas são as nossas dificuldades, não é? Portanto, parabenizo ao amigo Pingo pela apresentação, e aqueles que que acompanharam, anotaram aí o contato do Pingo, qualquer pergunta através do seu WhatsApp, com certeza ele estará lá à disposição para alguma explicação específica. Pingo e a todos os participantes, uma boa noite, muito obrigado, em nome do Instituto, estamos à disposição de vocês.